Isaías capítulo 40. E o verso 29 e 31 nos diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Jeremias 17 foi lido aqui um versículo, mas eu quero ler o 7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? 1 Coríntios, Jeremias 17, 7. E 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Amém? A mensagem que o Senhor me deu para me trazer aqui para a igreja, e para mim também, os benefícios de saber esperar no Senhor. É difícil esperar, né? Eu acho que a pior coisa é esperar. E nós temos um processo nessa vida, estamos esperando a volta de Jesus. Então, tudo temos que esperar. Escrevi aqui assim: irmãos, quanto de nós, ao irmos num supermercado, procuramos o espaço de estacionamento mais distante do mercado, certo? E ao fazermos nossas compras, procuramos a fila mais comprida, certo? Para pagar. Parece uma piada, mas não é assim. Na verdade, ninguém gostaria de fazer isso. Todos nós preferimos estar no primeiro lugar da fila, queremos, isso é do ser humano, queremos aparecer sempre, não é isso? Querendo ou não, é assim. Queremos parquear mais perto do estacionamento, da porta, se possível. Queremos tudo mais rápido. Nós não conseguimos mais esperar. Nossa vida é o quê? É como se vivemos tão agitados, sem podermos... nós não temos mais paciência. Vamos num banco, é drive-thru. Tudo é drive-thru. Quando vamos no Brasil, na fila, não. Isso aqui não. Vou ter que esperar. Às vezes a fila está passando do outro lado, rodeando o quarteirão. Não queremos mais esperar. Principalmente na América, que tudo fica bem mais fácil. Então nós não queremos esperar. Nós precisamos ter essa virtude em nossas vidas. Vejamos no texto de Isaías 40, 29 e 31. Eu já li. O Senhor dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas, tem um porém aqui. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vejamos quais são os benefícios de nós esperarmos no Senhor, de sermos uma pessoa paciente. Que a palavra do Senhor nos diz que a tribulação, ela produz, né? Por isso nós não podemos orar pedindo paciência, porque vem a tribulação. Quando nós estamos passando lutas e dificuldade, é o meio que o Senhor nos dá de aprendermos a ter o fruto do Espírito, que é o quê? A paciência. Mas nós não queremos esse fruto do Espírito. Às vezes nós oramos e falamos: Senhor, eu quero os frutos do Espírito. Mas para a gente ter o fruto do Espírito, primeiro nós vamos ter que passar pelas tribulações para até alcançar. Como eu vou saber que eu sou kindness, que eu sou boa com uma pessoa? Só se alguém vem me irritar. Aí eu vou saber se eu tenho kindness, sou boa, sou mansa, o espírito da mansidão. Mas até então, e quem vai ser usado? Por as pessoas que estão ao nosso redor. Porque um estranho aí, vejo de vez em quando. Mas as pessoas que estão ao meu redor, é os que mais Deus vai usar para nos aperfeiçoar. Porque é eles que convivem conosco todos os dias, não é assim? E às vezes nós falamos: Senhor, eu quero o fruto do Espírito. Me dá um fruto de paz, amor, gozo.
Mas quando o Senhor começa a nos dar o fruto do Espírito, que nós não entendemos, fala, Senhor, me tira dessa luta que eu não estou conseguindo mais. Não é assim? Começamos a murmurar com pleno. Mas aqui fala, esperar no Senhor é confiar nossa vida plenamente às suas mãos. A Bíblia fala em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Queremos alcançar as bênçãos do Senhor. Às vezes estamos passando lutas e passa 1 mês, 2 meses, 2 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos. E estamos esperando no Senhor. E às vezes nós queremos desistir, porque é difícil. Quando você vê que tudo ao seu redor parece que ninguém tem problema e dificuldade. Tudo é maravilha, né? Tudo é bênção. Mas às vezes você está orando e clama e busca o Senhor. E nada, parece que ficou mudo. Aqui o céu virou de bronze, que não passa nem as orações mais. Mas sabe o que? Deus, Ele sabe a forma que Ele te molda. Ele sabe a forma que Ele usa para me moldar. Porque somente o Senhor conhece o nosso coração e a forma que nós somos. E para a gente passar nesse processo, vai ter que ter paciência. Nós vamos ter que ter esperança. Fala aqui no versículo, alegrai. A alegria do Senhor é a minha força, é a nossa força. Por que o Senhor falou isso? Cantai. O Senhor quer que nós regozijamos em meio às tribulações. Paulo e Silas, quando estavam ali na prisão, o que aconteceu? Eles não começaram a reclamar, murmurar, complain. Eles começaram o quê? Louvar ao Senhor. Porque quando nós abrimos nossa boca, o Senhor tem falado muito isso comigo para me adorar. Um dia eu estava ali no meu quarto, sou chorona. Um dia eu estava ali no meu quarto, tinha orado e fui deitar. E eu estava pensando, eu gosto muito de orar em espírito. Eu estava deitada e pensando, orando. Aí o Senhor falou assim, ó. É como se eu ouvir a voz do Senhor falando assim, para de postpone. Você sabe, né? Deixar para depois? Deixar para depois? Ah, depois eu faço isso. O Senhor tem falado para mim muito louvar. E eu fico assim, depois, não, meu Deus do céu, vou louvar não. E eu ouvi o Senhor me falando nisso. Stop, postpone. É como se Deus me deu um grito aí, para. Aí eu falei assim, para de... Aí eu nem sabia direito o que era essa palavra. Eu fui olhar, mas que é isso? Aí o Senhor, nós temos mania, costume, o ser humano, esse é todo mundo, mas eu vou falar eu. Depois eu faço isso. Depois eu vou fazer. Vou fazer agora esse negócio não. Principalmente às vezes, quando o Senhor me dá uma palavra, às vezes é para mim escrever, eu falo, não, vou escrever não. E às vezes o Senhor quer te usar da forma que você é. Porque nós temos muita tendência de querer ser igual fulano, ciclano. Não! Deus fez você desta forma porque Ele te ama da forma que você é. A única pessoa que nós temos que ser igual é Jesus. Nós temos costume de falar, eu queria ser igual cantora fulano. Não! Você nunca vai ser igual fulano porque Deus fez ela. Você é único diante de Deus. Deus não faz imitações, né? Como a China faz muitas imitações, Paraguai. Não, mas o Senhor não fez imitações da tua vida. Você é o único. Não existe outra Adriana, Cristina, Solange. Não existe. Você é o único diante de Deus. E da forma que você é, a forma que você tem que adorar a Deus. Deus usa, às vezes você não precisa, às vezes fala assim, mas eu não sei louvar, mas tem muitas formas de adorar o Senhor. Não é só abrir a boca e louvar, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, use para adorar o Senhor. Então às vezes passamos luta, tribulação, nós não queremos nem louvar o Senhor. Se Paulo e Silas estivessem esperando algo bom lhe acontecer, eles iam ficar lá, morrer lá, mas eles creram. Irmãos, que nós vivemos é por fé e não por vista. As circunstâncias, os problemas e dificuldades vão vir, porque o Senhor não prometeu que ia nos livrar das dificuldades. Não, Ele falou assim, você vai ter lutas e tribulações, mas você vai vencer assim como eu venci. O Senhor não livrou Daniel da cova, mas o Senhor esteve ali com ele. O Senhor não livrou Paulo e Silas, mas Deus esteve ali com ele. Mas eles louvaram o Senhor e as cadeias caíram por terra. Quando
Quando nós começamos a adorar e louvar o Senhor, as cadeias vão cair. É difícil louvar o Senhor em meio às tribulações? Não é fácil não, é difícil. Mas sabe o quê? Quando nós começamos a louvar, é como se nós estamos dando um brado de vitória. Nós estamos dizendo para Satanás: olha aqui, ó, Deus é acima das minhas circunstâncias, dos meus problemas. Não importa, Deus é o que está acontecendo aqui. O Senhor, Ele é comigo. Porque o Senhor, Ele nos chamou para sermos mais que vencedores. Nós não podemos ter nossa mentalidade aqui, irmãos. Se está acontecendo isso, é normal. Não é normal. Somos chamados, a palavra do Senhor fala, nós somos chamados para sermos mais que vencedores. Nós não podemos aceitar. Às vezes o Senhor faz nós passarmos por lutas e tribulações, sim, mas não é por isso que nós vamos ficar de cabisbaixos e vamos desanimar, não. O Senhor permite, o Senhor faz nós passarmos pelo tempo da espera, sim. Mas sabe o que? No tempo da espera você tem muitas experiências com o Senhor. Porque às vezes se você tiver 1000 maravilhas, você não vai ter experiência com o Senhor. Você só tem experiência com o Senhor quando você está passando por dificuldade. Se você está orando e buscando a presença do Senhor, você vai ter experiência sim com o Senhor. Nós temos duas opções quando vêm as lutas e tribulações: é corrermos e desviarmos ou ficarmos mais firmes com o Senhor. Não tem outra opção. Porque não adianta, eu falo, que eu me vejo, eu me vejo como as formiguinhas ali, parece estar gritando, pequenininho, diante do Senhor, aquelas formiguinhas que você nem enxerga, às vezes tão pequenininha que elas são. É assim que eu penso que Deus nos vê, um cisquinho. Mas sabe o que? A palavra do Senhor diz que Ele nos tem na palma da mão dEle. Para e pensa, o tanto que o Senhor nos ama, na palma das suas mãos o Senhor nos tem. É o cuidado do Senhor para conosco. Fala assim: qual é o segredo de nós tornarmos pacientes na tribulação? É fácil alguém dizer, quando estamos tendo luta, seja paciente. Mas na minha experiência, o que nos leva a ter paciência é termos comunhão com Deus. Às vezes é fácil, que não está passando a mesma dificuldade ou problema, que a nossa tendência é aconselharmos o nosso irmão, não é assim? Irmão, vai vencer, tá bom, mas só você sabe o que você passa. Então aquele que nunca viveu o que você viveu, é difícil de sentir aquilo que você sentiu. Porque não tem como, porque nunca passou. Quem é um drogado, é mais fácil de pregar para um drogado. Isso é lógico. Por quê? E se ele foi liberto? Porque ele viveu nas drogas. Então ele sabe o que ele passou, não é assim? Mas o Senhor diz que Ele passou todas as aflições que nós íamos passar aqui. Então o Senhor sabe aquilo que nós passamos, nós sentimos. Então o Senhor, Ele sabe. Ele sentiu as mesmas dores, as mesmas dificuldades. Ele teve que esperar para Ele ser morto na cruz. Não fala ali que umas horas antes Ele chorou que saía sangue. A dor, porque Ele não queria morrer. A Bíblia não fala que Ele queria, mas Ele fez para obediência. Ele falou: seja feita a tua vontade. Muitas das vezes, a maioria das vezes, a vida cristã, nós vamos ter que negar nós mesmos. Não fala a palavra do Senhor? Negarmos a nós mesmos e pegar a nossa cruz. Às vezes pensa: minha cruz é meu marido, é minha sogra, é meu tio, é meu irmão, é meu filho. Não, irmãos. Sabe o quê? Que eu tenho aprendido? A cruz não é aqueles que vivem ao nosso redor, não. Porque eles são bênçãos que o Senhor tem nos dado. Cruz, sabe o que é? É nós matarmos a nós mesmos a cada dia. Porque a nossa carne, ela quer sobreviver a cada segundo. Isso que é a cruz. Cruz, às vezes a gente fala assim: isso é uma cruz. Não! Nós mesmos somos a nossa própria cruz das dificuldades. Lutar contra a nossa carne, contra o nosso ego, contra os nossos desejos. Irmãos, é muito difícil. O nosso egoísmo é muito difícil. Isso para mim é uma grande cruz. Carregar essa é difícil. E as lutas acompanham. As outras circunstâncias ao nosso redor acompanham. Muitas são porque nós escolhemos com as nossas mãos, mas outras são Deus que permite em nossa vida. Mas sabe o que? Para nos moldar. Então, irmão, nós temos que aprender a esperar no Senhor e confiar nele. Mas ter comunhão com Deus como? Em primeiro lugar,
através da oração, para precisarmos pedir ao Senhor Jesus que aumente em nossos corações o desejo de orar. Que Deus, nosso Pai, se torne presente durante todo o dia, em todo o tempo no Espírito. Irmãos, é difícil, não vou falar, é difícil orar. Olha, às vezes a gente senta 2, 3 minutos ali, ora, parece que foi uma eternidade, né? A senhora, meu Deus, não passa mais. Mas quantas vezes, por que é tão fácil a gente sentar na frente da televisão, a gente vê um filme, o filme pode ir 2 horas, 3 horas, nós vamos, meu Deus, já! Por quê? É porque é mais fácil a vida aqui na Terra, não é físico, o mundo físico. As coisas do Espírito, irmão, é uma guerra contínua, falar a palavra do Senhor. Por quê? Porque é o mundo espiritual. Quando você dobra seu joelho, você começa a orar, irmãos, ai meu Deus, esqueci de fazer alguma coisa ali. Ai, vou ter que levantar depois já, não é assim? O telefone toca. Por quê? O diabo não quer que você tenha comunhão com o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que Ele iria revelar a intimidade dele para nós. Mas para isso acontecer, como que você sabe a intimidade da sua best friend? Com comunhão, convivência ali todo dia, você começa a pegar aquela afinidade, confiança, não é isso? E o Senhor é igual, Ele não vai nos revelar a intimidade dele para nós, se nós não temos comunhão com Ele. Então nós vamos estar, às vezes, nós quando oramos, nós queremos falar, nós falamos, me pede, nós falamos, não é? Muitas das vezes não precisamos nem pedir, só de estarmos ali orando, esperando o Senhor falar conosco, que o Senhor agrada. É os minutos que nós temos com Ele. Por isso que o Senhor falou, vai para o teu quarto, fecha a porta, para você ficar ali a sós com Ele. Ele quer ser seu amigo íntimo. Mas na correria de todo dia das nossas vidas, às vezes nós já levantamos correndo, atrasado, pegando uma bolsa, meu Deus, eu estou atrasada, puf. E no caminho vem a gente orando. Quantas vezes eu faço isso? Depois eu falo, meu Deus, eu nem oro. Mas sabe o que, irmão? O Senhor conhece cada um de nós. Mas Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Às vezes nós temos clamado e orado, e o Senhor, Deus sabe a forma de chamar a nossa atenção. Vamos dizer, se tudo está 1000 maravilhas, é mais fácil a gente só falar, o Senhor, muito obrigado por tudo e pronto. Mas quando estamos passando por tribulações, irmãos, é aí que nós aprendemos a ter mais comunhão com o Senhor. Sabe por quê? Você vai ter mais tempo para orar e pedir aquela bênção que você está querendo. Aí você fala, não, Senhor, aí você começa a orar. Então Deus sabe a forma de chamar a nossa atenção. Ele sabe, igual um pai sabe o que um filho quer. Da mesma forma o Senhor sabe o que nós queremos e precisamos. Nós somos nascidos de novo. Já experimentamos como é doce ter comunhão no Espírito Santo, orando. Obtemos resposta por sermos perseverantes em oração. Estes versículos que acabamos de ler é uma tremenda mensagem, não importa o que estamos passando, alegremos-nos na esperança. Que dias melhores virão, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Perseverar em oração significa depender dele como nossa fonte de ajuda e de graça em tempo de necessidade. Quando aprendemos a esperar sempre a orientação do Senhor em todas as coisas, seremos fortes. Teremos a força que nos leva a ter um andar sempre equilibrado e constante. Lembremos uma vez mais da palavra do Senhor, quando fala, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por que renova? Eu penso assim, eu estava lendo esse versículo e pensei, quando a gente espera tanto, a gente desanima, não é? Não é o contrário, se for pensar bem. Às vezes você está esperando tanto, você começa a animar, meu Deus, não chega mais não. Você está esperando um monte, meu Deus, não vai chegar mais não. Mas aqui o Senhor fala que aqueles que esperam nele, renova suas forças. Então assim, renova suas forças. Irmãos, porque nós vamos ter comunhão com Ele. E o Senhor, Ele vai ministrando ao nosso coração, Ele vai nos fortalecendo ali. E essa experiência que você vai tendo com Ele, você vai aprendendo, uau! Então o que acontece? Sua fé vai crescendo gradualmente com o Senhor. O irmão vem aqui na frente com um testemunho, sua fé é edificada, não é? Às vezes você chega aqui desanimado, vem um aqui com um testemunho. Vou continuar, não posso parar.
porque nós estamos esperando no Senhor. Por isso que a palavra do Senhor fala, irmão, nosso alvo é Jesus, é a cruz. Não podemos esquecer do nosso alvo. Vai vir barreiras de um lado e do outro? Vão vir sim. Mas sabe o que? Nosso alvo é o Senhor. Nós temos que esperar confiadamente no Senhor. Fala aqui assim, João 14, 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele estava certo. Problemas existem, outros ainda virão, talvez. O povo de Deus pode estar passando por um tipo de problema hoje, mas não vamos esquecer que o povo de Deus é classificado como um povo de fé. Povo que caminha pela fé e não pela vista. Irmãos, nós somos crentes. E eu falo muito isso lá em casa. Se a gente quiser viver por vista, irmão, nós somos derrotados. Porque se a gente for viver pela circunstância de todo dia, nós somos derrotados. Porque nós vamos ficar com medo do governo, vamos ficar com medo. Eu gosto muito de ver ali o programa da Janela 10h40 ali de missões, aqueles países ali da 10h40 que eles falam, muçulmano. E quantas crianças ali, irmãos, que estão sendo maltratadas, fazendo bonecos que eles falam humano. Eles pegam as crianças, as meninas de 6 a 12, no máximo de 12 anos, é de 6 a, assim, a idade. E eles pegam essas meninas, engessam os braços e as pernas e fazem dela boneca. E ali diz que não dura nem um ano. Pega as crianças, meninas, às vezes amputa os braços e as pernas também. Irmão, há uma maldade que chegou, o mundo, acabou o amor, não fala isso? Então quando a gente começa a olhar essas coisas, irmãos, a gente fala, meu Deus, que mundo nós estamos. Muitas das vezes nós vivemos qualquer coisinha que passamos de luta, tribulação, qualquer coisinha, nós já queremos chutar o balde, como fala, né? E sair correndo. Irmãos, imagina, para comparar o que esse povo aí estão passando, nós não sofremos nada, irmãos. Nós vivemos em um paraíso. Eu falei que o Brasil vive num paraíso comparado a essas pessoas desses países que estão sofrendo por amor a Cristo. E muitas das vezes passamos qualquer coisa, nós já começamos a reclamar e murmurar contra a igreja, Deus, todo mundo. Irmãos, nós não sofremos nada comparado aos países comunistas e islâmicos. É tempo, sabe o que, irmão, de nós, começando de mim, nós arregaçarmos o braço e começarmos a buscar o Senhor e ir lá fora atrás das vidas, porque as vidas estão perecendo. O Senhor não nos pôs aqui neste mundo só apenas para vivermos, não, somos, essa palavra é muito forte, embaixadores de Cristo. Para e pensa, o embaixador, quando é enviado para uma nação, dependendo do que ele está representando o país dele. E dependendo do que ele falar, não pode ser guerra ou paz naquela nação. Pode ser salvação ou morte. Porque ele está ali segundo a boca de quem foi enviado. Imagina nós, a palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Somos embaixadores de Cristo na nossa cidadania. Irmãos, é o céu. Independente se nós temos ou não documentos nessa nação, nosso alvo é Cristo. Sabe por quê? Nós somos cidadãos do céu. E o diabo, ele quer, às vezes coloca uma coisinha aqui, usa um daqui, um dali, um daqui, que aí nós começamos a entristecer, começamos a perder a vontade de ir para a igreja, mas é porque o diabo, ele sabe onde tirar o seu alvo. Porque ele sabe, se você estiver triste, você nunca vai querer falar de amor de Jesus. Se você está mal com outro, você vai querer falar de Jesus para alguém? Nunca. E o que fala a palavra de Deus? A sétima coisa que Deus abomina é contenda entre irmãos. Se a igreja do Senhor não se unir para ganharmos almas, irmãos, nós vamos ser derrotados. E é isso que o diabo quer. Nós temos que unir como um só povo em Cristo. Um só povo em Cristo, porque o Senhor, quando Ele vier buscar a igreja, Ele não vai vir, não, só aquela é minha, não. Ele vai ficar um aqui, outro ali, outro ali, outro ali. Porque somos um, o Senhor nos vê um corpo em Cristo. Irmãos, e as vidas estão perecendo. E nós
o maior número que foram já feitas as estatísticas de divórcio é no meio dos cristãos. Para e pensa. Eu disse, meu Deus. Agora, eu sei que tem casos que a pessoa tem que divorciar. O marido vai matar? Não pode, né? Mas hoje nós não temos mais. Não sabemos esperar por qualquer coisa. Eu conheço gente que namorou 10 anos. Em um mês casou, separou. Falou assim, eu não aguento não. Irmãos, olha o mundo que nós vivemos. A palavra do Senhor falou carregar a carga um dos outros, certo? E o Senhor fala para nós carregarmos a carga um dos outros, da mesma forma que eu carrego a carga, eu vou falar que meu marido é minha carga, ele está me carregando com a sua carga dele. Carregar a carga um dos outros. Mas nós, a igreja, nós temos dado um mau testemunho aí no mundo. Nós estávamos conversando ali do testemunho, né? Quando o mundo lá fora nos vê que nós servimos ao Senhor, às vezes você não precisa nem abrir a boca, mas eles sabem que você é um servo de Deus. E muitas das vezes eles vêm na igreja e falam assim, uau, eu quero ir lá só para me ver, porque é algo diferente aí. Porque lá fora ele não encontra. Mas quando ele vem ver, fala assim, uau, é por isso, ela serve a Deus, é por isso. Mas se nós estamos igual ao mundo, qual que é a diferença? Nenhuma. O mundo lá fora fala assim, eu não quero esse. Não, porque vive igual, pior do que eu, ou como que esse. Não quer. Então nossa vida é testemunho no mundo aí fora. A palavra diz que nós temos que ser testemunhos. E é verdade, nós somos testemunhos. Então, irmãos, que nós venhamos ser embaixadores do Senhor na terra. A igreja do Senhor, ela só vai vencer quando nós unirmos e sabemos esperar com paciência. Não fala? Nós temos esperado a volta do Senhor. E, no entanto, nós estamos descabelados esperando? Não. Nós estamos esperando, não é assim? Porque não vai adiantar nós querer, que o Senhor não vem mais, então. Não, Ele vai vir na hora dele. E assim é minha e a tua bênção. Vai vir na hora que o Senhor decretou. Mas nós temos que aprender a esperar no Senhor. E o Senhor é aquele que renova as nossas forças, amém?